Olá, turminha, tudo bem? Hoje, a nossa atividade de matemática, eu passei as orientações no Meet. Então, eu fiz uma videochamada e foi feita a explicação. Mas eu vou passar um vídeo aqui explicando para você que não conseguiu acessar a nossa videochamada. E aí, nós temos o sistema de numeração decimal. Ele é de base 10, porque ele vai utilizar 10 algarismos, que são esses aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, eu consigo representar números de forma infinita, que não tem fim, certo? E aí, estes números são agrupados de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: dezena, centena, unidade de milhar. Aí tem também aqui abaixo, olha só, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Aqui no terceiro ano nós vamos aprender até a unidade de milhar, que é a quarta ordem. Vamos entender? Então eu tenho aqui o quadro valor de lugar, que é também chamado de QVL. E eu tenho as ordens. Começo das unidades, que é a primeira ordem. Segunda ordem é das dezenas. Terceira ordem das centenas. E a quarta ordem das unidades de milhar, ou seja, a partir de 1000, 2000, 3000, 2021, certo? Então, tem 4 algarismos nesta ordem. Aqui eu tenho 3 algarismos, neste eu tenho 2 algarismos e aqui eu tenho 1 algarismo, certo? E aqui, ó, nessa parte onde está escrito exemplos, é uma forma de decomposição dos números. Esse aqui eu já passei algumas atividades dessa forma, nesse formato para vocês, tá bom? Então, vamos continuando. Aqui nós temos a nossa primeira atividade. Em um zoológico, há placas com algumas informações dos animais. Uma das informações é o peso, que está escrito por extenso, ou seja, em números, olha só. Use algarismos para representar o peso de cada animal. Então, você vai escrever para mim os números que representam este nome do número. Então, eu tenho 420, cada número em um quadrinho. Então, 420, desta forma. 280, que é o peso da zebra. 280. 139, que é o peso da onça. 525. E 205. Desta forma que você vai preencher o seu quadro. Cada um desses números, você vai observar que ele representa um valor. É fácil entender? Por exemplo, aqui. O 5, ele representa 5 unidades. Mas quando eu mudo a ordem dele, olha só, o 5 também. Então, aqui ele indica 5 unidades. E aqui ele já é 5 centenas, tá bom? Então, ele equivale a 500. Esse 5 equivale a 500, não é? 525, certo? Vamos para a nossa próxima atividade? Que é esta daqui. Observe os números da atividade anterior, que é esta aqui, que você vai ter respondido, e responda. Que número ocupa a segunda ordem dos pesos de cada animal? Então, primeiro nós temos que entender o que é a ordem, né? Lembra lá do quadro valor de lugar, da primeira folha? Eu tenho centena, dezena e unidade. Vou mudar a cor da canetinha para destacar bem para você. Eu começo das unidades, é a primeira ordem. A segunda ordem é a casinha das dezenas e a centena é a casinha terceira ordem, certo? Então, primeira ordem,
segunda ordem, terceira ordem. E aí, lá nos seus animais, você tinha colocado alguns valores, lembra? Você vai olhar lá na sua ficha, na página 4, e vai lembrar, então, qual que é o valor da onça. 139, certo? Vou anotar aqui o da onça, ó, 139. E eu quero saber qual é o número que ocupa a segunda ordem. Lembra aqui, ó, primeira, segunda e terceira? Então, essa é a minha segunda ordem, a casinha das dezenas. Qual é o algarismo, então? 3. O mesmo você vai fazer com os outros. O leão, você se lembra? Ele tinha quanto? 205. Olha lá, 205. Então, o número que ocupa as dezenas? 0. E o camelo? Ele tinha quanto? 525. 525. Então, a ordem das dezenas, qual é o número? 2. E assim por diante, certo? Não precisa colocar os números aqui, não. Você passa a folha e verifica na sua tarefinha anterior. Vou apagar para não ficar cheio nossa tarefinha. Atividade número 3. Carlos e Lucas foram brincar e viram que a casa de Gustavo tinha uma placa com o número identificando-a. Essa placa aqui, ó, com o número 823. Letra A. Escreva por extenso o número da casa de Gustavo. Então, você vai escrever em palavrinhas o número 823. E mostrou também, quando você se sentir burro, lembre-se que o Chicamaro, a Inu e o Tioji tentaram se esconder do Meiji. Próximo, letra B. Quantos algarismos há nesse número? 1, 2, 3. E aí você completa aqui, 3 algarismos. Próximo, em qual ordem está o algarismo 8? Olha sobre a ordem de novo, a mesma coisa desse aqui. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Você vai anotar aqui para mim. Terceira ordem. E ele é qual casinha? Das centenas. Letra D. E o algarismo 3? Ó, unidades. Então, é a primeira ordem. Vai anotar aqui para mim. Primeira ordem. E ele indica o quê? A casinha das unidades. Certo? Realize a decomposição desse número. Obrigada, até mais.